Em fevereiro, tivemos a divulgação de dados importantes para a economia brasileira, como o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, do ano passado, que veio dentro do esperado, mas surpreendeu com o desempenho de alguns setores. Nos Estados Unidos, além de dados positivos sobre a criação de empregos, a inflação teve alta acima das expectativas. E o Fed, o Banco Central Americano, ainda não bateu o martelo sobre quando deve iniciar o ciclo de queda dos juros. Quer entender o impacto desses eventos na nossa economia? Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Mas para me ajudar nessa conversa, estou novamente com a Sara Bretones, nossa economista. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Mari. Bom, Sara, nas últimas semanas tivemos divulgações importantes sobre a atividade econômica aqui no Brasil. Você pode comentar a nossa leitura em relação aos dados? Claro, vamos lá, Mari. O principal evento recente foi a divulgação do PIB do quarto trimestre do ano passado e, com isso, o fechamento de 2023. Bom, o PIB, mesmo tendo registrado estabilidade na margem, teve uma composição ainda forte, com serviços mais do que compensando a devolução do crescimento da agropecuária. Como assim? Vamos explicar. Para relembrar, em 2023, a gente teve um setor agropecuário crescendo 15%, puxado pelas safras recordes de soja e milho. Mas o desempenho ficou mais concentrado ali no primeiro semestre do ano. Com isso, a agropecuária contribuiu com mais de um ponto percentual do crescimento de 2,9% do PIB registrado no ano passado. Mas voltando para os dados do último trimestre, quando a gente olha para a composição, além do melhor desempenho de alguns serviços, também chamou a atenção a construção civil, com crescimento de 4,2% na margem, acima do que a gente esperava. Correspondente disso pela ótica da demanda foi ver o investimento crescendo após várias quedas. E olhando para frente, esse dado um pouquinho mais forte do que a gente antecipava do PIB deixa uma herança mais positiva para esse ano. Não apenas isso, mas quando a gente olha para os dados de mercado de trabalho em janeiro, eles mostram um nível de emprego ainda robusto e salários acelerando em termos reais. Essa resiliência do mercado de trabalho dá um viés positivo para a nossa projeção de consumo nesse ano. E com tudo isso, a gente revisou a nossa projeção de crescimento do PIB de 1,7% para 1,9% em 2024. Interessante, Sara. E na visão de vocês, essas revisões altistas de atividade econômica podem mudar o plano de voo do cupom? Essa é uma excelente pergunta, Mari. Bom, para o Copom, essas informações vão reforçar aquela posição de cautela que ele tem manifestado na comunicação, bem como essa ideia de observar os dados, né? Como ficou claro na última reunião do Copom, quando a gente olha para a ata, a autoridade monetária tem acompanhado de perto essas diferentes medidas de salários para entender o risco de que eles possam contaminar os demais preços da economia, sobretudo serviços. Bom, nesse momento, no entanto, o comitê ainda julga adequada essa velocidade de corte de 50 pontos base nas próximas reuniões. Com isso, a gente manteve a expectativa de que a taxa de juros vai ser reduzida até 8,5% ali em novembro desse ano. Sara, e o que dá para destacar do cenário internacional nesse último mês? Legal. Bom, sobre o cenário internacional, o Fed definitivamente continua concentrando as principais atenções. A gente teve divulgações importantes da economia americana nas últimas semanas, como os dados de inflação e de emprego. Bom, vamos falar um pouquinho sobre eles. Sobre a inflação, a gente teve a inflação ao consumidor de janeiro, o CPI, com uma alta de 0,3%, acima das expectativas, e com uma aceleração de praticamente todos os componentes de serviços. Na mesma linha, os dados de emprego de janeiro e fevereiro ainda mostram um mercado de trabalho forte, com uma geração média de 250 mil vagas, né? Acima da média ali do final do ano passado. Quando a gente associa essas surpresas positivas à comunicação do Fed, que o ciclo de corte de juros só vai ter início quando ele tiver confiança suficiente, tanto de que a inflação está convergindo para a meta de 2%, quanto que há arrefecimento do mercado de trabalho, a gente acredita que o discurso de cautela vai ser reforçado, bem como de dependência de sinais mais claros, né, dessa desinflação e mais benignos aí do mercado de trabalho nos próximos meses. Com isso, a gente revisou a nossa projeção para o início do ciclo de corte de juros do Fed para a reunião de julho. Bom, o cenário trazido pela Sara tem impactos importantes nos seus investimentos, mas vamos entender quais são. Embora haja incerteza quanto ao início do ciclo de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, mantemos uma visão positiva para ativos de risco. Acreditamos em uma queda sincronizada das taxas de juros nas economias desenvolvidas, o que poderia impulsionar principalmente os ativos de economias emergentes. Os índices de renda fixa, de modo geral, fecharam o mês no campo positivo, mas abaixo do CDI. Agora, destaques positivos para os índices IDADI, Índice de Crédito Privado da Ambima, e IMAS, Índice de Ativos Atrelados à Selic, que superaram o CDI. Do lado do crédito privado, a indústria seguiu o comportamento dos últimos meses, apresentando captação positiva. Manteve também a dinâmica de taxas em queda e baixo volume de emissões.
Fevereiro foi um mês positivo para as bolsas de valores do mundo todo, impulsionado pelos resultados corporativos do quarto trimestre de 2023, que superaram as expectativas, especialmente no setor de tecnologia. No entanto, permanece a cautela em relação ao risco de adiamento da primeira redução das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou o mês de fevereiro com um avanço de 0,99%. Mantemos uma visão positiva para a bolsa ao longo do ano. Os principais fatores para isso são a reversão do ciclo monetário, que favorece ativos de risco, preços que continuam atrativos, retomada do crescimento dos lucros e fluxo de investimentos estrangeiros, dada a redução de juros pelo mundo. Nosso time de gestão tem mantido as carteiras dos fundos com risco moderado, focando em empresas com perspectivas de revisões positivas nos lucros e sensíveis à queda da taxa de juros. Sara, como sempre, foi uma conversa super esclarecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal! Tchau!